Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mochibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo a todos. Capítulo 6, né? É por isso que Krishna, né, diz de novo e de novo, né, que nós temos que manter a mente livre, né? Regular os órgãos dos sentidos e manter-a livre, né? Não conectada compulsivamente aos objetos, e nós sabemos que pensamentos são objetos, né? Para que a gente possa entrar neste processo de Upasana e mais tarde Nididhyasana, né? Então, a gente tem que arrumar, a gente tem que virar os mestres, né? Principalmente dos pensamentos, né? Que é o controle da mente, né? Nós vimos ontem que os órgãos do sentido são mais fáceis de controlar e a gente só consegue controlar os sentidos, né? Através da mente, porque é a mente é que coordena, né? Toda a atividade sensorial, né? Os canais sensoriais, eles trazem as datas para a mente e a mente ela vai, né, lidar com tudo isso, mas a mente tem que ser capaz de dizer chega, não pode ser o tempo todo, né? O tempo todo você, mente, produzindo pensamentos, 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 quando você poderia estar de boa, relaxado, né? Descansando, né? E a mente está lá, yakitia, yakitia, yakitia. E a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Há quem diga, sim, a gente tem um modo de ligar e desligar a mente, quando a gente não quer que ela opere, a gente liga. Tudo bem, você tem que ser um yogi. Você tem que ser um yogi, né? Para ser capaz de dizer não para a mente e a mente obedecer. Isso me lembra, né? Uma pessoa muito próxima de mim, que ela tem olha, as memórias como é que batem, né? Ela teve, né? Ainda tem um jornalzinho New Age nos Estados Unidos, e ela gostava de escrever artigos, né? Eu escrevia artigos aqui e ali. E você conhecê-la e você ver o que ela escrevia, né? Existia uma disparidade monstruosa, né? E uma vez eu vi um artigo que ela escrevia, não, porque a mente é um instrumento, você tem que dizer para ela, ligado, desligado, desligado, desligado. Você só liga ela quando você precisa que ela processe, né? A experiência, etc. Né? Eu li aquele artigo todo bonito, né? De coisas que as pessoas vão colando e copiando, né? E sabendo que a pessoa não tem nenhum controle, nem mesmo dos órgãos sensoriais, muito menos da mente, né? Então, essas coisas são fáceis da gente dizer, né? Mas a gente realizar essa maestria a respeito dos órgãos sensoriais e da mente, né, requer um esforço espiritual muito grande, né? Um esforço de melhoramento muito grande, né? E quase ninguém quer ter isso, né? As pessoas viajam por aí achando que porque elas sabem aqui, elas realizaram na vida. Mas não, entendeu? O Vedanta apresenta a filosofia, e a filosofia ela precisa ser, de qualquer modo, né, transformadora, de tal modo que o indivíduo possa desfrutar da compreensão intelectual de tudo isso, né? A mente não me controla, eu sou escravo da minha mente, então eu quero me tornar o mestre da minha mente, né? Eu quero dizer para ela, senta, que nem eu faço com o meu cachorro, senta, senta, né? Então a gente tem que, né, domar e disciplinar essa mente do mesmo modo que a gente disciplina uma criancinha, um cachorro, etc., né? Então, a gente sabe que não é fácil, né? Requer um esforço muito grande, né? E a filosofia a gente vê, né? A teoria a gente vê, mas a filosofia não serve para nada. Vedanta não é uma filosofia, porque a filosofia
ela não serve para nada a menos que ela seja devidamente assimilada, internalizada e tenha transformado a nossa personalidade, integrado e transformado a nossa personalidade. As pessoas pensam que o Vedanta é uma filosofia. Não, ela inicia com a filosofia, né? Ela inicia com a teoria, mas somente com o objetivo de que aquela filosofia se transforme, né, em transformação emocional, mental, psicológica, né? Então, você tem que dizer para ela, saiam todos os pensamentos, agora eu vou meditar, ok? Não quero mais saber dos pensamentos a respeito da minha esposa, do meu namorado, da minha namorada, da minha casa, dos meus problemas de hoje, né? Porque agora eu vou meditar, né? Então, esta é a capacidade que nós temos de, pelo menos temporariamente, controlar a mente, né, sem declarar guerra. Quando a gente declara guerra, a gente já perdeu também, né? A gente tem que refinar a mente, educar a mente, explicar para a mente que determinados pensamentos não irão favorecer a mente, a própria mente vai sofrer devido àqueles pensamentos. Nós temos que fazer uma aliança com a mente, ao invés de ver a mente como um inimigo que precisa ser destruída. Tentar destruir a mente é o maior engano que existe. Matar a mente, né? Não, nós temos que dizer para ela, temporariamente eu preciso que você fique em silêncio porque eu vou fazer o meu Upasana, eu vou fazer o meu Nididhyasana, eu vou fazer essa aula de Vedanta e eu quero que todos os outros pensamentos, né, sejam suprimidos, que sejam, né, deixados de lado, né? Não quero saber de nenhuma história, né? Relacionamentos e pensamentos mudando a respeito dos problemas, precisa ser deixados, ó, pelo menos temporariamente, porque a gente sabe, né, que a gente interagindo com o mundo, os pensamentos são importantes. E mais tarde a gente vai compreender que até mesmo o Passana Vedântico e o Nididhyasana Vedântico não envolve o apagão da mente, não envolve, entendeu? Uma mente que não pensa, mas é uma mente que foi educada a pensar, né, em harmonia, em conformidade com essa sabedoria espiritual. Em vez de ela pensar, a mente é um programa, se ela pensar em harmonia com a ignorância cósmica universal, ela vai ficar totalmente fora de controle, vai se tornar tirana, né, autônoma, né, e vai só causar sofrimento psicológico. Então, a gente não vai, o silêncio jamais resolveu o problema. Essa galera que medita para obter o silêncio não tem nenhum problema com a nossa ignorância, entendeu? Você pode disciplinar. Eu tentei disciplinar o meu cachorro aqui para ele não correr atrás das minhas galinhas e não machucar as galinhas e matar as galinhas, entendeu? Mas o cachorro ele não tem um intelecto bom, né? Ele já é um pouquinho mais inteligente que as galinhas, né? Eu tenho um problema monstruoso na minha vida, que as pessoas têm um intelecto humano que é um intelecto superior ao cachorro, né? Mas as pessoas têm um ego que é muito problemático, o cachorro já não tem aquele ego, né? Então eu evito as pessoas para evitar a encrenca, né? Mas, por outro lado, eu tento viver com o meu cachorro, educando ele algumas coisas básicas, que pode ou que não pode. Não pode matar galinha, cara, né? Aí, quando eu penso que eu, né, passei a mensagem para ele diversas vezes, aí eu levo ele perto das galinhas, quando eu vejo, ele fica tão louco que eu quase não consigo contê-lo, né? Ele vira uma fera, né? Então, essa é a problemática nossa, né? Por esse programa chamado Vassanas, as vacinas irão instintivamente produzir todo esse material mental, emocional, né? E nós somos governados por essa ignorância. Então, quando a gente vai meditar, esquece essa história de não, eu quero vazio, eu quero silêncio, né? Porque o silêncio não tem nenhum problema, o silêncio jamais irá, né, combater, ou obstaculizar ou neutralizar a ignorância. A ignorância precisa de quê para ser neutralizada? Conhecimento, compreensão, sabedoria. Não é isso, Marcelo? Olha, você está ficando bravo porque eu estou demorando para entrar naquele parágrafo.
Você sabe que eu jogo sempre uma introdução assim, que, né, que é importante criar um contexto, né? Alá Swami Paramartananda. Não entendi. Alá Swami Paramartananda. Ah, Ao sim, modo de. Ele sempre cada faz um tem. um recap antes. Cada um tem o seu estilo, né? E é importante a gente fazer um link, uma ligação entre a aula de ontem e a aula de hoje. Às vezes eu me estendo um pouco de pio, de mais, a mais, né? E para introduzir outros conceitos que não existe conceito novo. Eu falo sempre das mesmas coisas. É porque essa ignorância é tão profundamente arraigada que a sabedoria precisa ser repetida de novo e de novo, né? De modo que aqui e ali a ficha vai caindo e a gente vai cancelando uma boa parte dessa ignorância, né? Então, você descobrirá que através desta maestria, né, de controle da mente, dos órgãos dos sentidos, você vai desfrutar de um tremendo relaxamento, porque nossa mente, ela está fragmentada em quê? Ela está fragmentada em centenas de pensamentos, né? O que é a mente? É um conjunto de pensamentos e esses pensamentos, muitas das vezes, quase sempre, eles são fragmentados em pequenos pedaços e muitos deles eles são contraditórios entre eles, conflitantes entre eles, tá? Ele não é um fluxo de pensamento constante, homogêneo, harmônico, entendeu? De mesma natureza, né? Não, são todo tipo de pensamentos, né? Milhares de pensamentos, né? E cada um preso a objetos diferentes, pensando em coisas diferentes. Então, com essa mente, nós não temos nenhuma condição de promover essa purificação da mente própria. A gente tem que dizer para a mente, oh, é para o seu bem, é para o seu bem e para o meu bem. Eu sou o intelecto sutil, né? Eu sei, né? Nós somos um complexo corpo, mente, sensos, um organismo integrado, único, né? Configurado por diversas funções, são, né? Os pensamentos, né? O intelecto, os pranas. Então, eu tenho que falar com a mente, olha, para o nosso próprio bem. Você precisa me ouvir, porque você, mente, está sofrendo. E você, quando sofre, eu também sofro em minha faculdade superior de discriminação, como o intelecto, né? Então, o intelecto tem que botar ordem na casa, né, Marcelo? Né? Tem que botar ordem na casa. O silêncio não vai botar ordem na casa. Conhecimento. Portanto, precisamos obter essa maestria e fixar a mente, né, em um único objeto, em um único relacionamento. E esse relacionamento é chamado Ishvara, né? Então, como nós já vimos, o Vedanta, quando a gente vai entrar no campo da disciplina de controle dos órgãos dos sentidos e da mente, a gente entrou no campo da meditação, no Upasana, no objeto de Upasana, um objeto de meditação, né? A gente tem que focar a mente no objeto de concentração, né? A meditação, no início, é uma concentração, e ela pode ser um objeto tão simples como uma caneta. Eu vou ficar focado na caneta, 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 caneta. Mas ela só se torna uma meditação realmente espiritual quando o símbolo, né, ressembla ou representa o Criador, Deus Ishvara, né? Então a gente vai abandonar todos os pensamentos a respeito dos objetos, né? A respeito das pessoas com as quais nós nos relacionamos, e a gente vai focar a nossa mente num único objeto, numa única relação, que é a relação com o Criador, né? Qualquer que seja o símbolo desse Criador, mas a gente deve estar lembrando, os pranas, pranayama é o Criador, é o ar vital, o ar que dá vida aos seres vivos, né? Então, qualquer que seja o símbolo, né? Muitas pessoas usam o silêncio como um símbolo, mas é um símbolo
que não vale muita coisa, não, porque o silêncio é uma entidade negativa, ela depende da ausência de pensamento, entendeu? Então, a gente tem que ter um símbolo que seja realmente um símbolo eficaz em remover a ignorância. E este relacionamento com Deus, né, vai permitir isso. Nós vamos meditar nos aspectos de Ishvara, coloridos, assim por dizer, pelos gunas, Saguna Ishvara ou Nirguna Ishvara, né? Em estágios mais preliminares, a gente pode representar Ishvara como uma estatuazinha, né, de Jesus, de Krishna ou de Vishnu, ou aquilo que seja, né, a minha entidade preferida, né, tá? Então, qual é o objetivo desta meditação? Qual é o objetivo? Matparaha, mantendo-me não apenas como objeto de meditação, mas também como destino de vida. Então, Krishna está falando, qual é o objetivo da sua meditação? O objetivo da sua meditação é manter eu e somente eu como seu objeto de meditação, lembrando que este é o propósito final da vida, este é o destino de toda alma individual, ok? É este foco, esta intensidade, essa clareza de prioridade a respeito do propósito da vida que vai desenvolver o mumukshutva, né? Que é um desejo ardente, um desejo intenso, né? Pela libertação através do autoconhecimento. Aí, depois disso, fica fácil meditar, e a meditação, ela não requer um esforço. A mente se torna naturalmente meditativa, porque ela obtém o fruto mais elevado, que é Sahaja Samadhi, uma mente, geralmente, né, em modo geral, bem resolvida, livre de desejos e aversões, e ela foi bem resolvida, por quê? Porque a sabedoria espiritual que nos foi revelada cancelou a ignorância cósmica, né, universal, de tal modo que a mente já não é sujeita àquelas forças de atração e repulsão a respeito dos objetos do mundo que causam a doença do samsara, né, e a dor psicológica humana. Você entende isso, né, Marcelo? Por quanto tempo você precisa meditar? Você que tem que ver. Se você quer fazer o Passana, você tem que fazer isso até que você comece a colher os frutos, né? Mas você não pode fazer uma vez por mês. Você tem que fazer consistentemente, né? Com disciplina, né? E você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E a sua mente, o seu corpo-mente, né? Que aqui é representado como Atman, né? Yoga significa meditador, Atma aqui significa o complexo corpo-mente, né? Essa mente, ela fixando, você vai ver, não, melhorei. Agora, depois de alguns meses ou anos, a minha meditação, ela é eficaz, ela realmente ocorre, né? Então, devido a que é muita persistência, muita assistência, menos que a Marinéia seja altamente qualificada, aí é uma questão de alguns meses, né? E você precisa de fixar a mente num aspecto de Shwara, e na medida que a sua meditação, a sua capacidade de foco desenvolve, a sua capacidade de sutilização e de expansão, flexibilização, né, ou whatever, como se diga, né, ela vai crescendo também. Aí você começa já a utilizar um objeto de meditação ainda mais sutil, né? Todo o processo espiritual é um processo que viaja do denso para o sutil, até chegar no mais sutil do sutil, né? Então, no início, você se identifica com o corpo de comida, né? O corpo físico, né? Aí, gradualmente, você vai transferindo o senso da tua identificação para aspectos mais sutis da sua experiência humana. E o processo final é transferir o seu senso de identificação do intelecto purificado, porque ele precisa estar muito purificado, para a consciência que é o mais sutil
do sutil. E você faz isso com a ajuda de Upasana, focando a mente em objetos densos, né? Como a imagem de Krishna, a imagem física de Krishna, representada por uma estátua de Krishna. Então, eu estou focando no aspecto físico tangencial, tangencial? Tangente, né? Tangencial, De, é, de Krishna. E aí, gradualmente, a minha mente vai ser capaz de ainda manter o foco, mas em aspectos mais sutis, né? Então, você vai expandendo e sutilizando, né? E purificando, refinando a mente, aí o seu foco não precisa ser um foco tão denso. Ele pode ser um foco mais sutil, né? Então, o que é o meu foco agora? O meu foco agora, eu estou meditando em Ishvara, por quê? Porque Ishvara é a inteligência, o conhecimento, a inteligência suprema que rege o cosmos. Muito mais sutil, né? É a inteligência suprema. Imagina, como é que eu vou meditar nisso? Né? Não, mas sua mente ela foi educada não somente para o foco, mas pela expansão, né? De tal modo que você possa utilizar objetos de meditações mais sutis, mais sutis, mais sutis, mais sutis, até que você vai utilizar o objeto de meditação mais sutil, que é Aham Brahmasmi, né? Eu sou aquela consciência, né? Aí você já foi além da meditação dualista, eu e meu objeto de meditação, quando você entra no Aham Brahmasmi, você está meditando em não dualidade, tá? Não existe objeto de meditação, porque o sujeito e o objeto, eles se colapsam em Aham Brahmasmi. Você entende isso, né, Mariné? Pelo amor de Deus, vocês entendam tudo isso. Ah, aí eu posso me aposentar finalmente. Então, aqui ele fala assim, a questão é, ok, eu vou meditar, para mim ser um meditador espiritual, eu devo meditar num aspecto de Ishvara, do Senhor, e que tipo de Senhor? Existem tantos senhores? Aí ele fala o que eu acabei de dizer, né? No início você utiliza no estágio mais primário a sua divindade pessoal, depois você cresce, 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 entra em contato com os ensinamentos do Karma Dharma Yoga, que envolve o relacionamento entre a criatura, criador e criação, né? Aí você começa a meditar como um bom Karma Yogi, o seu objeto de meditação, que é Ishvara, não é mais uma entidade, seja Sarasvati, seja Vishnu, Krishna, Shiva. Não, a sua entidade é o inteiro cosmos. O seu objeto de meditação é o inteiro cosmos, porque é a manifestação dessa inteligência suprema. Então você começa a meditar que Ishvara é uma inteligência suprema e ele se manifesta como cosmo. Assim você jamais vai sair de meditação, porque onde você for, você estará interagindo com Ishvara, né? O espírito do Karma Yoga permite esta visão de ver essa inteligência suprema, essa beleza do milagre da vida a cada momento de nosso dia a dia, tá? Então, esta é a beleza do Karma Yoga. Então, você vai avançando, né? E depois, quando você entra nas declarações finais, estudando os Upanishads, né? A meditação, ela vai transcender a dualidade e você vai meditar em quê? A divisão meditador e objeto de meditação vai desaparecer. Você entrou no mundo do Advaita Upasana, Advaita Upasana, que é igual a Nididhyasana, porque você está contemplando, né, nesta realidade Advaita, que é eu sou o Brahman, a única realidade, né? Então você transformou a sua meditação dualista, né, na meditação não dual, né? Você vai do Deus com forma para o Deus inteligência suprema, para o Deus, né, manifesto como cosmos, né, para o Deus sem forma. E o que é o Deus sem forma? É o substratum Satchitananda, né, que é a minha própria natureza. Portanto, a conclusão final é Aham Brahmasmi.
Esta é a forma mais elevada de meditação. E o próprio Lord Krishna irá dizer isso mais tarde. Portanto, aqui ele diz: medite, mas utilize uma meditação, um objeto de meditação que seja eu, medita em mim, né? Eu existo na forma do ser, do Atma, da consciência Satchitananda. Medita em mim, né? Qualquer que seja o nível, né, de sua compreensão, utilize um dos aspectos dos mais densos ao mais sutil do sutil, que é a sua própria natureza, mas jamais deixe de meditar sabendo que a meditação precisa ser sobre algum aspecto do Criador, né? Até mesmo o Criador que não cria, que é Brahman. Maya que cria, né? Maya que cria essa confusão toda, né? Então, aqui ele diz no verso, né? Então você vai saber que você vai obter uma. Quando é que você vai parar? Quando a sua mente estiver melhorada, calma, tranquila, pacificada, né? Aí, quando a sua maestria, né, a respeito dos pensamentos e etc., ela se manifesta, você vê, uau, né? Alguma coisa se moveu, né? Então, eu estou experimentando essa paz, ela foi alcançada, né? E quanto mais a gente, né, persiste, mais rapidamente a gente purifica e acalma a mente. Mas a diferença básica nós vamos ver um pouco do Patanjali, né, do sistema dos Yoga Sutras, né? O fundamental é que o objetivo nosso não é uma mente silenciosa, uma mente pacificada, né? A gente quer acabar com o Yaktya, com essa diversidade de pensamentos, né, estilhaçados que perturbam a mente, impossibilitando-a de fazer esse trabalho espiritual. O nosso objetivo não é essa paz, não é o silêncio, mas é melhoramento da mente para que a gente possa educá-la a pensar em harmonia, em conformidade com essa sabedoria espiritual que nos foi revelada. Essa paz, ela só vem através desse relacionamento, inicialmente, entre eu, Jivatma, e Ishvara, tá? Não é possível de outro modo. Portanto, essa paz, Krishna diz, essa paz pertence a mim. O que que ele está querendo dizer? Olha, não procure a paz, não procure a felicidade no mundo, não procure nada de grande valor, né, neste mundo, porque tudo isso reside em mim e somente em mim. E aí ele deixa para a gente. Aí a gente pode pensar, putz, ele reside em Krishna, reside em Jesus, reside em qualquer que seja a entidade, né? Não, ele está falando, reside em mim essa paz, essa serenidade, e a propósito, né? Você e eu somos a mesma natureza, nós somos a mesma realidade, né? Então, essa paz, ela pertence em mim, e uma vez você compreenda que não existe realmente diferença entre eu e você, o Criador e a criatura, né? Você saberá que essa paz está localizada em você, em sua real natureza, essência intrínseca, sua real natureza como consciência e existência. Então, essa paz será alcançada para aqueles com determinação, com um desejo intenso, aqueles que jamais serão interrompidos ou paralisados por momentos de dificuldade ou fracassos, né? Aqueles que são realmente cabeça duras, que não se deixam derrotar, tá? Então, a persistência é a chave, a paciência é a chave, como eu costumo dizer, as pré-qualificações para o Vedanta é o quê? Confiança. Não, primeiro, eu costumo dizer, é a humildade de saber que eu preciso de ajuda, né? A humildade de saber que eu preciso de ajuda das escrituras, a humildade de saber que eu preciso da ajuda de um professor competente, que é a parte que pega para muita gente, né? Ah, não, não, a escritura também, mas guru, não. Então, essa humildade é o primeiro ponto. Aí, com essa humildade, o indivíduo entra neste processo de relacionamento com o guru, que é um representante das escrituras. Sem o guru é quase impossível você realmente, né, se beneficiar das escrituras, né?
E aí, entrando neste processo, o indivíduo ele vai crescendo, né? Até que ele saiba que a felicidade ela existe em mim mesmo, né? Mas essas qualidades, elas persistência, né? Persistência. Então, retornando, né? Humildade, paciência, persistência, confiança, né? São pré-qualificações sem as quais o indivíduo ele não progride, né? Não faz progresso neste processo. O objetivo é o autoconhecimento e moksha, libertação do samsara. E a nível mais filosófico, né, macrocosmo, diz a liberdade de Purna Janama, que é o renascimento. Então, a liberdade é uma liberdade que a gente não precisa levar muito em consideração neste momento. Verso 16, Dhyana Yoga é possível nem para quem come demais, nem para quem não come, nem para quem dorme demais, nem para aquele que tem medo de dormir, quer ficar sempre acordado, ou é super rajásico. Então, esse verso me lembra muito do Ramana Maharaj, por quê? Porque ele coloca, né? Ele colocava muito frequentemente, quando eles pediam, o que que eu faço? Qual é o melhor conselho que você pode me dar? Ele dizia, moderação. Aí ele dizia, porque ele era preguiçoso, ele não gostava de falar. Quando ele falava aquelas palavrinhas assim, meio que telegraficamente. Aí o cara insistentemente, desculpa aí, Ramana, mas pode elaborar um pouquinho mais? Você falou moderação, mas moderação de quê? Aí ele dizia, da fala, da comida e do sono. Você não pode nem falar muito, nem comer muito, nem dormir muito, né? Então, ele está falando, você tem que ser moderado, né? Tem que ser equilibrado, né? Se a gente sabe, né, o problema de comer muito é enorme, né? As pessoas não somente ficam doentes, mas elas ficam extremamente tamásicas após uma refeição exagerada, né? E aí a mente não é capaz de, né, de fazer um trabalho mais profundo, né? As pessoas, elas até mesmo, elas perdem eficiência indo para o escritório, tendo almoço, né? Aí depois fica lá assim, eu sei porque eu lembro. Ah, vamos lá, hoje é o dia. Qual era o dia mesmo em São Paulo, quando eu trabalhei em São Paulo? Meu primeiro emprego realmente bom como engenheiro, era um dia de feijoada. Ah, vamos lá comer feijoada na hora do almoço. Ah. Aí você come aquela feijoada aí, ia para o escritório depois, ninguém conseguia fazer nada. Né? Se eu fosse o dono de empresa naquela época, eu dizia, feijoada é proibido. Ninguém sai na quarta-feira para almoçar fora. Eu vou dar almoço para vocês, uma saladinha para cada um, né? E vai todo mundo ficar esperto e produzir mais, né? Então, este é um verso que vale a pena explorar um pouquinho, né? Porque a gente sabe que o corpo, mente, sentidos é um organismo biológico muito integrado e complexo, né? Então, se a gente não compreender isso, a gente não vai compreender e conectar os pontos entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente experimenta, né? Como excesso de comida, né? Deu um passo atrás aqui. Ele estava falando de disciplinas específicas, né? A respeito de como fazer o Upasana, né? E aí agora depois ele falou sobre o Pala, o benefício do Upasana, que a gente estava vendo, né? E agora ele deu um passo para trás, né? Porque as coisas, né, não são assim estruturadas e organizadas, né? Precisamente, ele deu um passo para trás e ele falou sobre as disciplinas gerais, né? Que ele já tinha falado no início desse capítulo 6, né? Uma das disciplinas gerais é moderação, né? Agora, como é que você vai falar para determinadas pessoas, né?
As pessoas italianas, elas tendem a falar mais. Eu não sei, é uma disputa boa entre italianos e brasileiros, mas eu acho que italianos falam mais mesmo. Como é que você vai falar para uma pessoa italiana de falar menos, né? Então, mas ainda assim, isso precisa ser regulado, né? Falar menos, não falar em círculo, não falar repetitivamente, né? Não falar simplesmente para liberar tensão, né? Jogar para fora, cuspir na orelha dos outros, como tem uma expressão nos Estados Unidos. Para de cuspir na minha orelha, cara, né? Marcelo, você não ri mais de nenhuma piada minha. Eu vou parar de fazer piada, hein? Eu sei que você já ouviu todo o meu repertório, mas dá um sorrisinho, pelo menos, né? Eu vou bater uma foto igual a do Mauro e vou Ah, aí colocar deixa aqui, ela aí. fechar meu vídeo e deixar a foto sorrindo igual o Ah, Mauro. mas só quando eu fizer uma piadinha estúpida, tá? O Cidem resolveu esse problema. Ele deixa a boca dele cortada lá no vídeo dele. Ninguém vê a boca do Cidem. O problema é da cadeira que eu estou sentado aqui. Ok. Então, aqui ele vai falar sobre essa regra geral, né, de ser observada, moderação, né? Então, a gente tem que ser moderado em muitas coisas. Quem é que não gosta, de vez em quando, de entretenimento, né, de assistir uma boa partida de futebol da Champions League? Ah, quem é que não gosta? Eu gosto. Talvez eu seja o único aqui. Quem é que não gosta de vez em quando, assistir um bom filme, né, um filme realmente intrigante, né? Interessante, bom, né? Entretenimento é parte da vida, né? Quem é que não gosta de uma refeição boa, né? Ou de um ato sexual, né? Para aqueles que têm ainda essa energia forte, né? Energia sexual. Né? Quem é que não gosta disso, né? Então, mas tudo isso tem que ser vivido de modo moderado, porque senão ele se desenvolve como um gosto, né? Uma coisa que me dá prazer que se torna um hábito e depois um vício e uma vassana incontrolável. O que é uma vassana incontrolável? É uma vassana vinculante, vinculativa. É uma vassa que, se eu não obtiver o que eu quero, eu sofro muito, né? Então, este é o objetivo, e existe uma infinidade, a gente precisa de obter a moderação. A moderação também, né, é visto em alguns outros círculos, né, como o caminho do meio, a moderação, nem muito nem tão pouco, como diz a expressão brasileira, nem 8 nem 80. Olha, vou lembrando de vez em quando de umas expressões da cultura popular. Então, qualquer coisa, trabalho, você tem que ser moderado, né? Você não pode trabalhar 70 horas por semana, né? Porque você vai se tornar um workaholic, né? Aquele viciado no trabalhar, que não consegue mais parar. Aquele meu primeiro trabalho que eu obtive lá em São Paulo, nos velhos tempos, tinha um cara lá que era o gerente de marketing, que ele era espanhol, e eu gostava dele. A gente se gostava. Eu estava ainda me preparando, recebendo um treinamento, então eu costumava ir lá sábado e domingo também, na fábrica, né, com essa multinacional, e ele estava lá, e a gente trocava ideias, assim. Ele virou um workaholic, porque ele, quando menos esperava, ele perdeu a esposa dele. Ela faleceu, né? E aquilo destruiu ele por dentro, de tal modo que ele se tornou um workaholic. Ele, ele começou a trabalhar, 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 se manter ocupado, a mente ocupada, por causa desse trauma, dessa dor, né? Ele não quer que o pensamento de lembrança, né, esteja torturando ele, né? A lembrança da dor. Tem pessoas que são dramáticas. O espanhol é dramático, eu conheci um pouco, né, a personalidade dos espanhóis, porque eu costumava ir lá, costumava fazer uns seminários lá, nos bons tempos, né, antes do que está acontecendo no mundo, a partir de 2020, né? E o drama, o espanhol é dramático, né? Então as pessoas vão se tornando viciadas em algumas coisas, né?
para suprimir aquele material, né, que nós vimos na aula de ontem, que é perturbador, né? É como se fosse um modo de evitar contato com coisas que residem no porão da minha mente que eu não quero que venha à superfície. Fica lá embaixo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me distrair. E tem pessoas que se distraem trabalhando, trabalhando, trabalhando. Tem pessoas que se distraem comendo, comendo, comendo. Aqui a situação é não coma muito, né? E Ramana dizia moderação na fala, na comida e no sono, tá? Mas moderação em quase tudo que a gente faz, porque se não for uma coisa moderada, genuína e moderada, produz vasanas, e essas vasanas se tornam vasanas tiranas, tirania, tá? Então, comer muito não é bom nem para a saúde e, do ponto de vista de meditação, ele torna a meditação praticamente impossível, né? E a gente sabe que não é fácil a gente conter esse hábito do prazer da comida, né? Você vai comendo, você vai comendo, vai comendo, vai comendo, você adora aquele prato, vai comendo, né? Aí você pega mais um pouquinho, né? E aí você vai comendo e você ainda está se sentindo confortável. Aí quando você para, aí já é tarde, porque você parou muito tarde, né? Aí o desconforto começa a aparecer, quando você levanta da mesa, o desconforto chegou, aí o arrependimento chegou, aí você, mas valeu a pena, eu gostei tanto, né? Tudo bem, hoje é domingo, né? Eu posso ficar jogado na minha cama, no meu sofá, totalmente tamásico, vendo porcaria na televisão, né? Eu não consigo fazer mais nada que não seja isso. Ah, eu vou estudar Vedanta, impossível. Possivelmente se tornou estupidamente tamásica, né? Então, a moderação é importantíssimo, como dizia também Ramana Maharaj. Não peque, né? O rei Varuna, ele disse, apague por suas mãos qualquer pecado, né, que eu tenha incorrido por comer excessivamente, comer ilegalmente, beber ilegalmente, aceitar presentes de uma pessoa ilegalmente. Então, aqui, os papas, né, requerem muita disciplina e força de vontade para a gente não incorrer nesses pecados. E o pecado são os excessos, né? E aqui ele fala sobre comer ilegalmente, né? É como se a gente estivesse fazendo algo que fosse um roubo, né? Tá? Aqui o professor Paramartananda vai abordar um pouco, não, acho que não. No próximo arquivo, ele fala sobre a problemática do roubo, né? Se você não dá a alguém aquilo que ela merece, porque você retém aquilo para si, né? Isso também é visto como um pecado. O pecado de que eu estou roubando. Então, no mundo de hoje, principalmente nos mundos mais pobres e miseráveis, né, do terceiro mundo, assim dito, né, existe uma exploração monstruosa, né, da classe economicamente dominante, né, que eles, dentro do possível, eles vão esmagando a classe média, a classe pobre, dando para elas o mínimo possível desde que uma reação forte, né, possa ocorrer. Eles querem evitar que a panela de pressão exploda, mas eles vão apertando, vão espremendo. Isso é roubo, tá? Se você não gratifica o outro devidamente, devido, devido a essa posição sua de poder que diz assim, não, eles vão aceitar, eles vão aceitar. Não, não, é isso mesmo, né? Salário mínimo para você, né? Então, isso é roubo. Você não está dando à pessoa aquilo que é necessário para que a pessoa possa viver dignamente, né? Aí depois a pessoa vai roubar e diz, tá vendo? O cara é ladrão mesmo. Não, você foi o ladrão no primeiro momento por não, né, reconhecer a dignidade e o trabalho do outro, tá? Mas isso é um outro assunto, né? Mas aqui ele falou sobre comer ilegalmente, beber ilegalmente, aceitar presentes ilegalmente, que parece, né, uma expressão da corrupção que existe nos mundos da política.
Um outro exemplo aqui, sendo assim, sem pecado, imaculado e livre do mal, uma pessoa extremamente adármica, né? Ela é livre do pecado e da escravidão do samsara, né? Assim eu posso ascender a locas superiores é as locas nas quais a minha mente está muito bem pacificada e resolvida, né? E desfrutar no final de tudo isso a minha igualdade de status com Brahman. Olha que bonito isso, igualdade de status com Brahman, né? Aham Brahmasmi. Tudo isso requer o que? Uma vida através do qual eu me livro de todos esses pecados, esses excessos, essas atitudes adármicas, de modo que eu me torne imaculado e livre do samsara, livre de todo o mal do samsara. E assim eu posso crescer, me elevar, até que eu possa desfrutar da minha equanimidade em Brahman como Brahman. Tá? Então, cuidado com comer demais. Eu tive esse problema quando era garoto. Tive tantos problemas, entre tantos problemas, né, também esse. Mas a confusão é, se a escritura diz não pode comer demais, o que é comer demais? Nós já falamos sobre isso, né? Você tem que sair, parar de comer, ainda se sentindo com espaço no estômago para comer mais. Você tem que parar de comer quando o estômago ainda parece ter um terço de espaço, ou metade do espaço. Por quê? Porque o estômago ainda, a comida, ainda não foi totalmente processada e você tem que esperar, né? Às vezes é bom você comer, esperar, aí depois você levanta, vê assim, não dá para ainda colocar outros 10%, né? Mas é sempre melhor a gente ir para a mesa sem muito estresse, de modo que a gente possa observar essa disciplina. Isso principalmente para as pessoas comilonas como eu era, né? Talvez não seja o caso da Marinéia ou da Betânia. Aí o Swami fala uma coisa, o Swami dá uns exemplos muito bacanas. No passado, todo mundo sentava no chão para comer. Você ia lá, pegava, né? Eu via, eu já comia assim, com a mão no chão, bota um jornalzinho no chão, né? Naquelas casas mais simples da Índia, a comida vem ali assim, aí você pega com a mão ou com o chapate, você vai comendo no chão. Você está sentado como um indiano, né? Aí ele diz, no passado a gente comia sentado no chão, né? Aí a distância entre a comida e eu era grande, e a barriga estava no meio. Então, a barriga depois ela impedia que você continuasse comendo mais. Aí ele fala, mas nos dias de hoje inventaram a mesa e aí uma cadeira, né, colocada de tal modo que a distância entre a sua boca e a cadeira é muito pequena. Aí você vai botando para dentro, vai botando para dentro e a barriga não está lá servindo de defesa, né? Porque antes a barriga servia de defesa. Então, como é que eu vou saber o que é comer mais, né? Aí o Swami diz, divida o seu estômago em quatro partes, né? Uma parte você diria, uma metade é para colocar a comida, né? Sólida. O outro quarto, 2 quartos é comida. O terceiro quarto seria para líquidos, se você gosta de beber com a comida, né? E líquidos, ele fala que também é água, ou leite, ou até mesmo manteiga. Ou a quarta parte é deixar essa um quarto vazio, né? Se você não tiver um quarto, o seu estômago vai estar tão cheio que não vai conseguir digerir a comida. Você tem que ter espaço para que a comida seja misturada e digerida devidamente. Então, você tem que sair da mesa sem a sensação, não é fácil para os glutões, né? Glutões que se diz, Marcel? O chave aqui é depois de você comer, você jamais deve sentir desconforto. Senão você vai viver uma vida muito desconfortável. Antes de comer, você tem o desconforto de a barriga vazia, e depois de comer, você vai ter o desconforto da comida do estômago cheio. Então,
Desconforto e desconforto e desconforto somente para haver um prazer sensorial no momento que você ingere a comida, né? Existem coisas muito mais valiosas do que aquele prazer sensorial do palato, né? Uma pessoa que não consegue esta moderação, este equilíbrio, este controle a respeito da comida, por exemplo, entre outros, né? Ela não terá sucesso no campo espiritual. Ela não será uma pessoa realmente espiritual, tá? Porque existem vasanas que estão obstaculizando esse crescimento espiritual. Vasanas que precisam ser removidas, né? Compreendidas e removidas. E o jejum excessivo também é um problema, né? Causa doença e ela causa um desejo suprimido pela comida. O estômago está muito vazio, tem muito desejo suprimido, reprimido, né? O ser humano, ele tem um programa inconsciente de preservação da espécie e procriação. Por isso que o sexo também é uma vacina tão forte, né? O sexo e a comida são as vacinas mais fortes e mais perigosas, porque elas estão ligadas, né, a dois instintos humanos, né, que são fortes, né? É a preservação da espécie e, e a procriação, né? Você tem que comer para preservar e você tem que ter sexo para procriar a sua espécie, né? Então, a gente precisa de desenvolver controle sobre a comida, sexo, entre tantas outras fontes de prazeres sensoriais, né, que se tornam tiranos na medida que nós perdemos a moderação a respeito deles, né? O verso 17, a Dhyana Yoga a meditação, é o destruidor da tristeza para aquele que obteve a disciplina e a moderação a respeito da alimentação, da recreação, da fala, do sexo, né? Recreação e entretenimento, e que também obteve moderação a respeito do sono, né? E da vigília, né? Esta é uma pessoa realmente moderada, até mesmo nas ações. Então, uma pessoa muito rajásica também, ela se torna muito ativa, viciadamente ativa, né? Aí ela desenvolveu muito Rajoguna e ela é escrava desses Rajas, e os Rajas controlam ela, elas não controlam os Rajas. Então, aqui, esta é uma passagem ainda mais completa, esse verso, né? A Dhyana Yoga, ela é o instrumento que irá destruir a doença do samsara e destruir a tristeza e a dor, mas somente para aqueles que são moderados a respeito da alimentação, do entretenimento, do sono, da fala, e na vigília ele é moderado a respeito das ações, engajamento com a fazer indiscriminadamente, né? Então a gente volta para concluir este arquivo depois dos nossos 10 minutos de break, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida,
o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.